Oi, meus queridos, meus amados, a paz do Senhor a todos. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez, logo cedo, semeando a palavra, divulgando, aprendendo junto com vocês. Isso é muito importante. Podem ter certeza que eu aprendo todos os dias com vocês aqui também. E é uma grande honra para mim estar aqui, ser servo do nosso Deus celestial, do nosso Pai celestial e poder divulgar a palavra dele, poder falar de Deus, né? E que mais pessoas o conheçam, o admirem e o sigam, em nome de Jesus. Para quem não me conhece ainda, eu sou José Alexandre, servo do nosso Deus Altíssimo e semeador da palavra, tá bom, queridos? E começando, como sempre, né, a gente começa com a pregação de Billy Graham para hoje, que é a seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Jamais poderemos ter uma vida de pureza se nosso coração não for puro. Muitos hoje em dia estão colocando o carro na frente dos bois. Eles estão tentando ensinar corações velhos e enganosos a ter pureza em seus desejos, atitudes e motivação. Não é de admirar que, por fazermos o uso de um conhecimento arrogante e uma abordagem psicológica, acabamos hoje cheios de falhas de caráter. Desejos, atitudes e motivações puros nascem de corações puros, mas só podemos ter um coração puro se formos semelhantes a Cristo. E o desejo de Deus é que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Se Jesus vive em nós e nosso corpo é morada do Espírito Santo, é alguma surpresa então sermos como Ele? Muito bacana, né? O ensinamento de Billy Graham hoje, que nós temos que ter coração puro, temos que ser semelhantes a Jesus Cristo, né? Sermos puros de coração como Ele é, em nome de Jesus. E para a nossa reflexão, queridos, hoje continuamos no livro de 1 Pedro, hoje capítulo 3, versículo 15. E ele diz o seguinte: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém. Bom, queridos, Bom, queridos, ontem, né, nós falamos sobre a maneira de falar, mais precisamente, né, de refrear a nossa língua, né? E até eu disse que o silêncio, né, muitas vezes ou sempre, né, ele é melhor, vale mais do que 1000 palavras, do que muitas palavras. O silêncio às vezes é muito mais edificante do que as palavras. Então, ontem o cuidado era esse, e hoje, né, para mim é um complemento do que nós lemos ontem, né? Então ele fala aqui, né, que antes, né, então primeiro que a gente santifique a Cristo como Senhor em nosso coração. Então que tenhamos, né, Jesus no nosso coração como santo que Ele é, como a pessoa que Ele é, que esteve aqui entre nós, né? E morreu no terceiro dia, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, né, e hoje está lá junto ao nosso Pai, aguardando, né, a ordem do nosso Pai para que Ele venha aqui nos resgatar. Então que a gente tenha isso no coração, essa verdade, que a gente espalhe essa verdade. Então começa por aí. E que a gente esteja também sempre preparado para responder com mansidão e temor, né? Aqui eu grifo aqui a palavra temor, que tenhamos temor, sim, em responder de acordo com a Bíblia, não de acordo com a minha vontade, com a minha expectativa, não, com a expectativa que a Bíblia nos dá, né? Então que nós sejamos apenas um instrumento entre a Bíblia e as outras pessoas. Então nós somos aquele que lê, que interpreta, mas interpreta não, né? Não podemos interpretar com o meu entendimento, né? É com o entendimento que a Bíblia nos dá. Então cada um daí
tem um entendimento, mas o entendimento certo, profundo, correto, o sentimento de Deus, né, o ensinamento de Deus tem que ser o mesmo. Né? Então, por isso que há muitas religiões hoje né, em dia, e por quê? Porque discordam, né, do que leem, daí um entende de uma maneira, um entende de outra maneira. Ao invés de entrar num acordo, né, os dois se aprofundarem no assunto, não. Um acha que ele está certo, que o entendimento dele é certo, o outro acha que o entendimento dele é certo, daí eles discutem e formam duas igrejas diferentes, e depois dessa segunda igreja forma uma terceira, uma quarta, uma quinta, da outra aqui uma sexta, uma sétima, uma oitava, e ficam várias, né, igrejas, e às vezes com discordâncias bobas, que seriam apenas resolvidas se sentassem, conversassem, estudassem mais e chegassem a um ponto de vista comum, a um entendimento comum. Né? Então isso que eu entendo, né, como temor aqui, que a gente responda com mansidão e com temor, sempre procurando responder, é claro, a verdade que está na Bíblia, né? Sem acrescentar coisas que você acha, sem tirar coisas que você acha que a Bíblia está errada. A Bíblia não está errada, né? Então eu não posso fazer isso, ninguém pode fazer isso, né? E continuando, né? Com temor e mansidão a qualquer pessoa que pedir, né, a explicação da razão da nossa esperança, né, dessa esperança que a gente traz, a esperança da vida eterna, né, a esperança das bênçãos de Deus. Aqui eu entendo mais com a esperança da vida eterna, da salvação. Né? Então, que a gente tenha as palavras certas para serem ditas nos momentos certos, nas ocasiões certas, e aqui, né, aqui ele não, Pedro, o apóstolo Pedro aqui, ele não cita as situações, né, para a gente usar. Por quê? Porque em todas as situações nós temos que ter sabedoria, temos que ter temor, temos que ter mansidão para usar as palavras, para responder de uma maneira que a pessoa sinta o interesse também em conhecer mais a Deus, se aprofundar nos estudos, de frequentar uma igreja. Então não é que nós vamos inventar ou vamos florear, não, nós vamos dizer a verdade, com mansidão e com temor, mas somente a verdade. Então, quando alguém perguntar para você, poxa, o que você acha? Me fala aí o que você acha sobre a morte. Você acredita em vida após a morte? Você acredita em ressurreição? Você acredita no paraíso e no inferno? Que nós tenhamos daí as palavras certas, com mansidão e com temor, para expor, para dizer o que, mostrar o que nós achamos, não, que nós temos certeza do que é. Então, eu não posso vir aqui todas as manhãs, conversar com vocês, a gente estudar aqui juntos, se eu não acreditar no que eu estou falando. Então, eu acredito sim, é claro, acredito na salvação. Acredito que eu serei salvo, acredito que todas as pessoas que seguirem, né, tudo que está na Bíblia, as pessoas que não só seguirem, né, principalmente adotarem todos esses ensinamentos, essas medidas e colocarem em prática, essas pessoas serão salvas sim. É claro, né, que todos nós iremos passar pelo crivo de Deus, né? Ele sim que dará a martelada final, é claro. Mas eu, né, trago para mim que eu serei salvo, sim. E você que está me ouvindo, meu querido, minha querida, você seguindo os ensinamentos, né, seguindo aqui o nosso manual de vida, é claro que você está no caminho certo, né? Como eu também tenho certeza que eu estou no caminho certo. Agora, a martelada final, somente Deus que dará. Né? Então, que a gente não esqueça disso, de usar as palavras na nossa reflexão hoje, usar as palavras com mansidão e com temor, expondo sempre, é claro, a verdade e dizendo por que dessa nossa esperança, por que trazemos essa esperança, por quê? Porque entregamos nossa vida a Jesus,
porque confiamos, acreditamos e cremos em Jesus e sabemos que Ele é o nosso Salvador e que ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Então esse é o motivo de toda a nossa esperança, de toda a nossa alegria, porque sabemos que seguindo a Jesus, obedecendo aos seus ensinamentos, pondo em prática tudo que Ele nos ensinou, estamos no caminho certo e chegaremos às mansões celestiais em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Então hoje reflita um pouco sobre isso. Carta 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Tá bom? Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima sexta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita esperança, nos dê muita paz e muita sabedoria e discernimento para que a gente possa aprender cada vez mais e aplicar no nosso dia a dia e dessa maneira nos aproximarmos cada vez mais dele, em nome de Jesus. E você, querido, fique aqui à vontade para deixar sua pergunta, sua sugestão. Eu aproveito para pedir para você deixar um like aqui no canal, se inscrever se você não se inscreveu e divulgar também nas suas redes sociais o canal. Dessa maneira você estará também semeando, né, compartilhando a palavra, distribuindo, espalhando a palavra de Deus, e isso é muito bom, tenha certeza disso, tá bom, queridos? Agora a oração de hoje, para a gente encerrar, é a seguinte: oração do dia. Senhor, purifica meu coração e faz dele habitação do teu Espírito. Amém. Então é isso, queridos, né? Que o Espírito Santo cada vez cresça, mais que a gente se diminua e que o Espírito Santo cresça dentro de nós, nos fazendo dia a dia novas criaturas em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e não esqueçam, importa agradar a Deus sempre, 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 e Deus está no controle. Tchau, meus queridos, Deus abençoe, fiquem com Deus. Tchau, tchau.